Ainda sinto o gosto, não do álcool, mas da culpa. Um gosto amargo que nunca sai da minha língua, por mais que eu tente. A voz na minha cabeça diz que é uma punição, e talvez seja. O que eu tenho hoje não é uma vida, é um limbo. Uma penitência que construí para mim mesmo, tijolo por tijolo, gole a gole. No passado, era diferente. Era um ciclo de tortura. Mas eu não sabia. Eu chamava de rotina. Acordava, e o tremor nas mãos era meu despertador. A primeira garrafa não era uma escolha. Era uma necessidade, uma fuga. Laura, minha esposa, já estava acordada. E o silêncio dela era a arma mais cortante que ela tinha. Certa manhã, enquanto eu me servia um café, ela falou com a voz tão baixa que parecia um sussurro. Arthur, você sabe que não pode continuar assim. O médico disse... Eu sei o que o médico disse. Laura, interrompi, mais alto do que o necessário. E você vai fazer o quê? Esperar o pior acontecer? Ela olhou para mim, os olhos cheios de uma tristeza que parecia cansar até a alma dela. Eu dou conta, murmurei. E a mentira me pesava, na garganta mais do que qualquer copo de uísque. Não, você não dá. Ela virou as costas e saiu da cozinha. Essa era a nossa dança. Eu prometia. Ela não acreditava. E no fundo, eu não a culpava. O verdadeiro fantasma na casa não era eu. Era o homem que eu prometi ser. Se existe um paraíso, o meu tem o rosto de um garoto de 7 anos. Léo era a única coisa boa na minha vida, a única que me fazia querer ser melhor. Ele me via, não como o bêbado patético que eu era, mas como o vovô Arthur, o herói das histórias. Uma tarde, ele veio correndo até mim, segurando um desenho. Vovô, olha o que eu fiz. Era eu, com uma capa e um A no peito, como se eu fosse um super-herói. Ele escreveu: Vovô, meu herói. É lindo, garoto. Você é um artista. Eu sorri, mas por dentro a culpa me queimava. Vovô, o papai e a mamãe não gostam que a gente vá para a piscina. Eles dizem que você não pode tomar conta de mim sozinho. É verdade? A inocência na pergunta dele era como uma facada. Não, garoto, não é. Seu vovô toma conta de você. Sempre. Eu menti. E a mentira me sufocava. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Então podemos ir amanhã? Por favor, vovô. Amanhã, garoto. Prometo, eu disse. E a promessa me pesava mais do que qualquer copo de uísque. Naquele dia, eu não bebi. A promessa era um escudo. E o amor dele era a minha armadura. Mas a armadura era de vidro, e eu sabia que ela quebraria. Eu não sei o que é pior: o som das risadas dele, ou o silêncio que veio depois. Era um dia quente, o tipo de calor que gruda na pele e faz a cabeça latejar. Lembro da luz do sol caindo sobre a piscina, transformando a água num azul tão intenso que parecia mentira. Léo pulava na borda. A pele dele, tão clara e cheia de vida, contrastava com o azul. A alegria pura dele era uma afronta ao meu estado de espírito. Vovô, olha! Ele gritava, subindo na escada, pronto para mais um mergulho. Eu estava sentado na espreguiçadeira, com a garrafa escondida sob uma toalha. O vício sussurrava no meu ouvido, um monstro impaciente. Só um gole, um único gole, ninguém vai notar. Ele está bem, você pode cuidar dele de longe. A voz do monstro era a minha própria voz. Vovô, vem comigo. A água está quentinha. Ele me chamou. Daqui a pouco, campeão. O vovô só vai pegar uma coisa lá dentro, rapidinho. Eu menti, e a mentira tinha gosto de cinzas. A garganta já estava seca, e a sede não era de água. Era a sede que me consumia, a sede que me transformou em um fantasma, em um monstro. Ele acenou e eu me levantei. A cada passo em direção à porta de vidro, eu senti um peso invisível que me empurrava para longe dele, para longe da luz e para a escuridão da minha casa. Abri a porta e, num último olhar, vi Léo flutuando na boia em forma de crocodilo, sorrindo. A inocência dele, a confiança que ele tinha em mim, era a luz que eu estava prestes a apagar. Entrei na casa, fechando a porta de vidro atrás de mim. E por um minuto de paz fingida, eu me senti bem. Eu me servi um copo. 1,
2, 3. Cada gole era um passo para trás, para longe do mundo real. Foi então que eu a ouvi. A voz, mas não a voz do meu vício. Era uma voz de criança, distante como um eco. Vovô, eu me virei e a porta de vidro estava aberta. O ar-condicionado frio da sala contrastava com o calor do lado de fora. E de repente, o silêncio. Um silêncio que parecia ter peso, que me sufocava, que gritava mais alto do que qualquer barulho que eu já tinha ouvido. Eu corri, o copo de uísque caindo da minha mão, o som do vidro se estilhaçando parecendo um tiro de canhão, e foi aí que o filme começou, a câmera lenta do terror. Corri para a piscina, e lá estava ele, a boia do crocodilo, vazia, flutuando na borda, e o corpo de Léo, o corpo de meu neto, meu super-herói de capa, jazia no fundo. Os olhos dele, que sempre brilhavam de vida, estavam abertos, olhando para mim. Mas não havia mais brilho. Aquele azul da água não era mais a cor do paraíso, era a cor do inferno. Eu gritei, um grito que parecia ter saído de outro corpo, um grito que não era humano, o grito que eu grito até hoje, todas as noites. Eu pulei na água. A água parecia pesada, me segurando, me forçando a ir mais fundo. Peguei o corpo dele, o corpo que já não tinha mais o calor da vida, e o puxei para a superfície. Ele estava tão leve, tão vazio, a leveza de um corpo sem vida. E então eu a vi, a sombra. Não era um fantasma, não era uma ilusão, era a minha própria sombra. Ela se estendia na água, uma figura distorcida, com chifres. O Alca monstro, que me seguia, que vivia em mim. Ele estava ali, rindo. Ele havia vencido. Não tirou a vida de Léo, mas me usou para isso. Ele me transformou no monstro. Eu caí no chão da beira da piscina, com o corpo de meu neto em meus braços. E a primeira coisa que eu senti não foi a dor, foi a culpa. Uma culpa tão pesada que me pergunto como eu ainda consigo respirar. O meu super-herói havia morrido, não por um vilão, mas por mim, pelo vovô Arthur, que não era nada além de um covarde. Foi então que a porta da frente se abriu. Laura, minha esposa, e Sofia, minha filha, voltaram para casa. Laura segurava as chaves do carro, com as bolsas de compras na mão, e Sofia falava no celular. O som da voz delas, do cotidiano, era uma dissonância cruel com o horror da cena. Elas se viraram. Primeiro para a piscina, depois para mim e, por último, para o corpo de Léo nos meus braços. A bolsa de Laura caiu, o som das compras se espalhando pelo chão. O celular de Sofia caiu também, e a chamada foi encerrada. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o silêncio da piscina. Sofia foi a primeira a reagir. Ela gritou. Um grito de pura dor, de desespero e incompreensão. Não um grito de raiva, mas de dor. Laura apenas cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados, o rosto pálido. As lágrimas dela caíam, mas não rolavam. Elas escorriam por um rosto que parecia ter envelhecido em um segundo. Ela se ajoelhou e olhou para mim. E naquele olhar, eu não vi o amor que ela ainda tinha, mas um ódio tão profundo, tão avassalador, que me queimou por dentro. Eu perdi a minha esposa, a minha filha e o meu neto. Tudo por causa de um gole que virou um oceano de arrependimento. Eu não sei o que é pior. O barulho que ele fazia quando estava vivo, ou o silêncio que ele deixou. A casa não é mais a minha casa. É uma tumba. Cada porta, cada janela, cada canto me lembra dele. O cheiro, que era de chiclete e terra molhada, sumiu. As risadas, que eram a melodia da minha vida, foram substituídas pelo eco do meu próprio grito. A piscina foi coberta. O azul se foi. Agora é só um pedaço de concreto. Um túmulo para a minha própria sanidade. Eles me deixaram. Primeiro Laura, depois Sofia. As malas na porta, os olhares vazios. Elas me deram uma escolha, uma chance de mudar. Mas o monstro já havia me transformado em um túmulo antes mesmo de eu morrer. Então, elas foram embora. No velório, eu estava sozinho em um canto, um fantasma em meu próprio luto. O corpo do meu neto jazia em um caixão, e eu me perguntei por que o meu não estava ali.
Sofia parou de me ligar. A última vez que a vi, ela me olhou como se eu fosse um estranho. Eu te avisei, pai. Eu te avisei. A voz dela era um sussurro, mas cada palavra era como uma facada. Por favor, Sofia. Eu comecei, mas ela me cortou. Não, não, por favor. Você nos tirou a única coisa que importava, a única coisa que ainda nos dava esperança. Por que não foi você no lugar dele? E a pena dela me cortava mais fundo do que qualquer faca. A pena dela e a raiva dela que estava escondida sob a dor. E o monstro não me deixou. Aquele que me fez ter a sede, o que sussurrava no meu ouvido. Ele não é mais um sussurro, ele é uma sombra. Eu o vejo no reflexo do vidro. Eu o vejo na escuridão do corredor. O meu rosto, o meu corpo, mas com a boca deformada num sorriso largo e os olhos cheios de maldade. Ele se alimenta da minha culpa. Não há redenção para mim. Eu perdi a minha família, o meu neto, o meu lar e a minha sanidade. Tudo por causa de um gole. Um gole que virou um oceano de arrependimento. Eu sei que estou em meu próprio inferno. Um inferno sem chamas, sem demônios, só comigo e a minha culpa. Um inferno com o eco da risada de uma criança. Um inferno que termina apenas no dia em que eu não conseguir mais me lembrar do sorriso dele. Mas até esse dia, eu serei o monstro. E o inferno, o meu inferno, é o silêncio. É o silêncio dele. Eu me chamo Roberto, e se você está ouvindo isso, já sabe que eu falhei. Não como vendedor, não no sentido que a maioria das pessoas pensa. Eu falhei comigo mesmo. Sempre fui bom no que fazia, mas nunca ótimo. Em nossa empresa, a palavra-chave é comissão. E a minha sempre foi medíocre. Eu tinha uma carteira de clientes fixa, vendia imóveis decentes, pagava as contas e era considerado, no máximo, um profissional. Confiável. Era um elogio, mas para mim soava como um atestado de mediocridade. Eu via os outros, os tubarões, fechando negócios de milhões, desfilando com carros importados e almoçando em restaurantes caros. E eu voltava para casa e jantava as sobras de ontem. A frustração era um veneno lento que eu tomava diariamente. Foi nesse cenário cinzento que ele chegou. Seu nome era Marcelo. Eu não o conhecia, mas a sua reputação chegou antes dele, sussurrada nos corredores. Era o tipo de pessoa que irradiava sucesso. Tinha um sorriso fácil, mas não era falso. Tinha uma autoconfiança que não era arrogância. Ele era genuinamente bom. E a pior parte era que ele sabia disso. Nos primeiros meses, ele já estava quebrando todos os recordes. Eu me sentava em minha mesa, fingindo trabalhar em relatórios, mas meus olhos estavam sempre nele. Ele falava com os clientes com uma facilidade impressionante. Ele não vendia uma propriedade, ele vendia um sonho. Os clientes saíam de seu escritório com os olhos brilhando. Ele é um gênio, diziam. Um fenômeno. Eu tentava me aproximar. Pedia conselhos, tentava entender seu método, mas não havia segredo. Ele era apenas ele. Certa vez, o vi fechar um negócio que eu havia perdido uma semana antes. Eu tinha me esforçado, mostrado a propriedade, negociado, mas o cliente simplesmente não se convenceu. Poucos dias depois, ele o fechou com um aperto de mão e uma conversa rápida. Eu não aguentei. Como você fez isso? Eu perguntei, a voz soando mais amarga do que eu queria. Ele apenas sorriu. O mesmo sorriso confiante. Acho que a gente tem que vender o que o cliente realmente quer, não o que a gente acha que ele quer, sabe? É sobre ouvir. Não é sobre vender, é sobre conectar. Naquele momento, não senti admiração. Senti repulsa. Ele era perfeito demais, bem-sucedido demais. A inveja, que antes era uma semente, começou a criar raízes e espinhos dentro de mim. E eu sabia que não seria capaz de me livrar dela. Meus dedos, que antes digitavam propostas de aluguel, agora buscavam na internet termos que jamais pensei em procurar. Atrair sorte. Transferência de destino. Magia para sucesso. Eu estava à beira de um precipício, e a ambição cega
me empurrava. A minha busca não foi fácil. Os resultados das minhas pesquisas eram um amontoado de sites duvidosos, fóruns de internet cheios de charlatões e anúncios de gurus que prometiam o mundo em troca de uma taxa de consultoria exorbitante. Eu estava desesperado, mas não era estúpido. Pelo menos não ainda. Eu ignorava os que pareciam óbvios golpes e me aprofundava naquilo que parecia ter uma história. Foi assim que encontrei o endereço de uma loja. Não tinha nome, apenas um símbolo de uma espiral em um letreiro de madeira corroído. Ficava em um beco estreito e sujo, no coração da cidade. O cheiro de incenso era tão forte que parecia ter peso, misturado com o mofo e a umidade das paredes. Eu hesitei. Poderia me virar e voltar para a minha vida medíocre, onde a pior coisa que me aconteceria era perder mais uma venda. Mas a imagem de Marcelo, sorrindo e apertando a mão de um cliente que deveria ser meu, era forte demais. Eu abri a porta, o lugar era pequeno, mal iluminado por velas e lâmpadas antigas. Havia prateleiras cheias de frascos com líquidos de cores estranhas, potes com ervas secas e livros com capas de couro sem título. Atrás de um balcão, uma mulher de meia idade e cabelos grisalhos me observava. Seus olhos eram cinzentos e enrugados e pareciam me ler por dentro. Ela não disse uma palavra, apenas esperou. Estou procurando algo para me ajudar nos negócios. Eu comecei, a voz falhando um pouco. Uma vantagem competitiva. A mulher deu um sorriso seco que não chegava aos olhos. As pessoas não vêm aqui para encontrar vantagens competitivas. Vêm para roubá-las. Eu senti um calafrio. Ela sabia. Eu preciso de algo para virar o jogo, eu disse, omitindo o nome de Marcelo, mas a imagem dele estava na minha, cabeça como um farol. Há um outro vendedor. Ele é incrivelmente bem-sucedido. Eu só queria um pouco da sorte dele. Para mim, ela me olhou por um longo tempo. A sorte de um homem está ligada à sua essência. Para ter o que ele tem, é preciso que algo dele passe para você. Mas a energia humana não é como a água, que pode ser transferida de um copo para outro. Ela tem um custo, um sacrifício. Meu coração bateu mais rápido. Que tipo de sacrifício? Ela se aproximou do balcão e me mostrou um mapa astral, desenhado em um pergaminho. Você me dá a data de nascimento, a hora e o local dele. Eu farei uma ligação, uma ponte. A essência dele será ligada à sua por um tempo. Mas para que a ligação se mantenha, ela precisa ser alimentada. A essência precisa de uma âncora. Uma âncora, o sucesso, a prosperidade. Quanto mais sucesso ele tiver, mais a ligação vai se fortalecer. E a energia dele irá fluir para você. A sua será a âncora, ele apenas o canal. Ela me prometeu que, com o tempo, a energia dele seria tão forte em mim que ele se tornaria incapaz de fechar uma única venda. Ele estaria esgotado e eu no auge. Era o que eu queria, era o que eu precisava. Sem mortes, sem sacrifícios de sangue, apenas a transferência de uma sorte. Eu acreditei nela. O desejo era forte demais para que eu não o fizesse. Eu dei a ela as informações de Marcelo, que eu havia descoberto secretamente. Ela me entregou um pequeno amuleto de jade, polido e esverdeado, e um frasco com um líquido oleoso. Use o amuleto, ela instruiu. E este óleo, aplique na testa todas as noites antes de dormir. O ritual irá ligar vocês. Mas lembre-se, a sua ganância será a âncora. Se ele cair, você subirá. E a responsabilidade será toda sua. Eu paguei o preço, que era mais alto do que eu imaginava, mas não importava. Com o amuleto na mão, eu me senti completo pela primeira vez em anos. Eu tinha o poder de mudar a minha vida. E foi aí que o meu inferno começou. Eu iniciei o ritual naquela mesma noite. Já em casa, a única luz vinha de um velho abajur sobre minha mesa. O cheiro do óleo era estranho, uma mistura de terra molhada e algo metálico. Ao aplicá-lo na testa, senti uma leve tontura, como se uma agulha estivesse pressionando meu cérebro. Segurei o amuleto de jade.
Ele era frio e pulsava com uma energia sutil, quase imperceptível. Me deitei, fechei os olhos e murmurei a oração que a mulher tinha me ensinado. Era uma língua que eu não entendia, mas as palavras saíam com facilidade, como se eu já as conhecesse. Adormeci, com a imagem do sorriso de Marcelo em minha mente. A mudança foi gradual. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Eu continuei a ver Marcelo fechar vendas atrás de vendas. A frustração voltava, mas o amuleto em meu bolso me dava uma esperança sombria. Então, as coisas começaram a mudar. Pequenos erros, falhas bobas. Um cliente de Marcelo ligou para ele, reclamando que tinha enviado uma proposta errada para a documentação de um imóvel. Um engano trivial, mas que o atrasou. Alguns dias depois, um outro cliente, que estava prestes a fechar um negócio de alto valor com ele, de repente desistiu, sem dar nenhuma explicação convincente. Eu não conseguia esconder a satisfação. Cada falha dele era uma vitória para mim. A minha confiança crescia a cada novo contratempo que ele enfrentava. A sensação do amuleto em minha mão, agora quente, era o meu troféu. Então, veio o dia em que o pesadelo começou de verdade. Marcelo estava prestes a fechar o maior negócio do mês, uma propriedade de luxo, com um valor que me daria uma comissão de anos. O cliente, um empresário importante, o esperava em um restaurante para a assinatura final. Eu estava na minha mesa, observando-o, sentindo o poder do amuleto e imaginando a minha vida a partir de agora. De repente, a caneta de Marcelo escorregou da sua mão. Ele a pegou, riu nervosamente e continuou a falar ao telefone. Foi então que ele começou a tossir. Uma tosse seca que parecia vir do fundo de seu peito. Ele tentou disfarçar, mas ela piorava a cada segundo. Seus olhos se arregalaram. Ele parecia estar se sufocando. Eu me levantei, mas não para ajudar. Apenas para observar, fascinado e horrorizado. Ele não parava de tossir. Sua pele ficou pálida, seus lábios azulados. Ele caiu do banco de sua mesa. Os outros vendedores se aglomeraram, gritando, ligando para o resgate. E eu, em meio ao caos, percebi algo. A tosse de Marcelo era um som seco e gutural, mas dentro da minha cabeça eu ouvia um som diferente. Não era uma tosse. Era um barulho úmido e estranho, como se algo estivesse sendo sugado. Eu sentia a energia. Uma força avassaladora me invadiu. Era a vitalidade dele, a essência de sua vida, fluindo para mim. Eu estava me sentindo mais forte, mais vivo do que nunca. Meu corpo formigava com uma energia vibrante, mas ao mesmo tempo, um terror gelado se apoderou de mim. A ambulância chegou. Levaram Marcelo para o hospital. Ele não sobreviveu. A causa da morte foi declarada como uma embolia pulmonar súbita e inexplicável. Naquele dia, eu me tornei o melhor vendedor da empresa. Meus números dispararam. Eu fechei o negócio de luxo que era de Marcelo e, nas semanas seguintes, me tornei o fenômeno que ele um dia foi. A empresa me celebrou. O chefe me deu um aumento. Eu estava no topo do mundo, mas o custo era pesado demais para carregar. Todas as noites, antes de dormir, eu fecho os olhos e ouço o mesmo som. Aquele barulho úmido e estranho, como se algo estivesse sendo sugado, repetindo-se infinitamente na minha cabeça. E a imagem de Marcelo, se debatendo e se sufocando, é a única coisa que eu consigo enxergar. Triunfo que eu esperava sentir nunca veio. A vida de Marcelo, sua essência, não era apenas sucesso e carisma, era um fardo. Nos primeiros dias, a euforia do sucesso era suficiente para abafar o barulho na minha cabeça. O meu novo escritório, maior e com uma vista deslumbrante, era uma prova de que a minha ambição tinha valido a pena. Eu me tornei o novo fenômeno da empresa, mas cada aperto de mão, cada parabéns, era uma agulha que me perfurava. As pessoas me viam como a versão aprimorada de Marcelo, mas eu sabia que eu não era. Eu era apenas um eco, um fantasma que roubou a vida de outra pessoa. As noites eram as piores. Eu fechava os olhos, tentando me desligar do mundo,
mas a melodia da minha culpa era incessante. Eu via o rosto de Marcelo, sua expressão de surpresa e pânico, congelada no tempo. E o som, aquele barulho úmido e asqueroso, como se eu estivesse respirando em um pântano, nunca parava. Ele me seguia. Eu tentei me distrair. Uma noite, fui a um bar com alguns colegas de trabalho. O álcool parecia ser a única coisa capaz de abafar o tormento. E aí, Roberto? O que você tem feito? Você está estranho? Mal fala com a gente. É o trabalho, cara. A pressão. Sabe como é? Pressão? Você está nadando em dinheiro. A gente deveria estar na sua casa, numa festa, e não aqui nesse boteco. O Marcelo, ele era diferente. Ele celebrava as vitórias. Você só parece cansado. As palavras dele me atingiram como um soco. Ele tinha razão. Eu não conseguia celebrar. Cada nova comissão era um lembrete do que eu tinha feito. O amuleto de Jade, que antes era uma fonte de poder, agora parecia um pedaço de gelo pesado no meu bolso. Eu o retirei e o joguei no fundo da minha gaveta. O óleo que a mulher me deu, eu o joguei no lixo, sentindo a mesma repulsa de quando tocava em algo sujo. Eu achei que, ao me livrar dos símbolos, eu me livraria da culpa. Eu estava errado. Realidade começou a se distorcer. Eu via Marcelo em todos os lugares. Em uma vitrine de loja, refletido na multidão, no banco de um ônibus. Ele não era um fantasma, mas sua imagem, sua presença me perseguia. Eu ouvia a sua voz, não a tosse, mas o seu riso, o seu tom de voz carismático, em conversas com os clientes. A minha própria voz, que antes era confiável, agora me parecia estranha e vazia, como se estivesse apenas ecoando a dele. O ápice do horror veio quando eu perdi um cliente, uma família jovem, simpática. Eu havia mostrado a eles um apartamento que amaram. Estavam prestes a fechar a venda, e eu, como um robô, recitava as palavras perfeitas. Mas quando o pai, o chefe da família, me olhou nos olhos, a imagem de Marcelo se sobrepôs à minha em sua expressão. Ele recuou, balançando a cabeça. Me desculpe, eu não sei o que é, mas eu não posso. Eu não confio em você. Eu voltei para o meu escritório com o rosto nas mãos. O terror me consumia. A essência de Marcelo não me dava apenas o seu sucesso, mas a sua vida. O seu carisma, o seu sorriso, a sua voz. Eu tinha roubado tudo. A magia me deu o que eu mais queria, mas me tirou o que eu mais precisava. A minha própria identidade. Eu me tornei um fantasma de um homem que eu tinha destruído. A confissão que estou fazendo agora é a única coisa que me resta. A única coisa que é realmente minha. Ou assim eu pensava. Nos últimos dias, a melodia da culpa se intensificou. O barulho de sucção em minha mente não é mais intermitente. É constante. Uma sinfonia de um pântano que me acompanha em todos os momentos, em todas as conversas. Eu perdi a minha própria voz. Quando falo com clientes, ouço a voz de Marcelo. O tom suave, a cadência confiante. O pior é que eles amam. Eles confiam. O sucesso continua, mas a um custo insuportável. Eu não sou mais Roberto. Eu sou apenas um eco vazio de um homem que destruí. Minhas mãos, quando as olho, parecem não ser minhas. Sinto a falta de um peso que não consigo nomear. Uma força vital que eu sei que foi drenada de mim, para ser substituída por algo que não me pertence. Ontem, eu voltei ao beco. A loja, a mesma onde fui buscar a minha danação, estava lá. O símbolo da espiral, o cheiro de incenso. Eu abri a porta desesperado. A mulher de cabelos grisalhos estava lá, no mesmo lugar, me observando com seus olhos cinzentos. Eu preciso de ajuda. A magia deu errado. Ele morreu. A vida dele, a energia dele está me consumindo. Eu preciso que você desfaça. Isso, a mulher apenas balançou a cabeça sem emoção. Eu te avisei. A vida não é um contrato com cláusulas de escape. Você não roubou a sorte dele. Você roubou a sua vida. A sua essência se ligou à dele, mas não para absorvê-la, para substituí-la. Você se tornou a âncora da sua própria ruína. E agora, você carrega o peso da sua própria ganância. Ela apontou para a minha testa.
Eu senti a agulha, a mesma sensação do primeiro dia. Ela não estava lá, mas a marca estava. A minha marca. A sua essência está murchando. A dele é a única que te mantém vivo. E você sabe o que acontece com a âncora, quando ela já não tem mais força para segurar o navio, não é? Eu não respondi. Eu não precisava. Eu sentia a resposta em meu peito, um vazio que crescia a cada batimento cardíaco. Eu sentia a minha própria vida sendo sugada, não por uma força externa, mas por um vazio interno, criado pela minha inveja. Eu era a âncora, e a âncora estava afundando. Agora, eu me sento em meu escritório, o escritório que roubei. Minhas mãos tremem enquanto escrevo. O sucesso ainda está aqui. As comissões ainda entram. Mas eu sei que elas não são minhas. O rosto que vejo no reflexo da janela não é meu. E a única coisa que eu consigo ouvir é o som da minha vida, sendo drenada. O som que, no começo, era o som da minha ascensão. O som do meu sucesso. E é a única coisa que eu consigo ouvir, para sempre. Eu nunca acreditei em fantasmas. Por favor, entenda isso. Não sou do tipo que se assusta com barulhos na escuridão, que assiste a filmes de terror e depois tem medo de ir ao banheiro. Minha vida inteira foi construída sobre a lógica, sobre o que se pode ver, tocar e provar. E meu trabalho como segurança em um hospital só reforçou isso. As pessoas chegam com dores reais, feridas reais, medos reais. Não existe espaço para assombrações. Me diz uma coisa, Carlos. João, meu parceiro de turno, me perguntou, enquanto passávamos pelo corredor deserto. Se você não acredita em nada, por que trabalha num lugar como esse? João era um senhor de uns 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e a voz rouca de quem fumou a vida inteira. Ele era um dos poucos no hospital que parecia ter visto de tudo e aceitado o impossível como parte da rotina. O que você quer dizer? Respondi, ajeitando o cinto da farda. Você sabe, as histórias. Aquele andar antigo que foi demolido. Os pacientes que juram que viram enfermeiras que já morreram. As crianças que brincam com amigos imaginários no meio da noite. Soltei uma risada breve, sem humor. Isso é folclore, João. São pessoas doentes, com a mente fraca, o cansaço, a medicação. Tudo conspira para criar ilusões. O que eu vejo aqui é o que todo mundo vê. A vida e a morte. Sem dramas, sem misticismo. João balançou a cabeça devagar. Um sorriso triste nos lábios. Você diz isso porque ainda não viu nada, moleque. Esse hospital é velho. Tem mais histórias do que gente. As paredes, elas têm ouvidos e olhos. Você nunca sentiu que tem alguém te observando, mesmo quando não tem ninguém por perto? O que eu sinto é a solidão de um plantão noturno, respondi, sem dar muita importância. E o cheiro de desinfetante. Agora, se me dá licença, tenho que ir para o meu turno na ala de pediatria. Disseram que tem umas luzes piscando e querem que eu verifique. Deixei-o parado no corredor e segui em direção ao elevador. Apertei o botão do quarto andar, sentindo o piso metálico vibrar sob meus pés. A ala de pediatria era sempre a mais tranquila durante a noite. Os corredores vazios, as paredes decoradas com desenhos de bichos e super-heróis. A calma, o silêncio. Tinha algo de melancólico naquilo. As portas do elevador se abriram com um chiado suave, revelando o corredor da pediatria, estranhamente iluminado por uma luz azulada que vinha de um aquário gigante no final. Peixes coloridos nadavam indolentemente, suas escamas refletindo a pouca luz, criando um cenário quase onírico. A quietude era quase palpável, interrompida apenas pelo bip rítmico de algum aparelho médico, vindo de um quarto distante. Era o tipo de silêncio que faz os ouvidos zumbirem, que te obriga a prestar atenção. Comecei a minha ronda, checando as portas dos quartos, verificando se tudo estava em ordem. As luzes, que supostamente estavam piscando, pareciam normais. Mais um falso alarme, pensei, com um suspiro de alívio. Para mim, a parte mais difícil da noite era combater o sono, não fantasmas. Enquanto caminhava, meus passos ecoavam no corredor.
Um lembrete constante da minha presença, da minha solidão. Foi então que a vi. No final do corredor, perto daquela sala que sempre ficava trancada, uma área de quarentena, eu imaginava. Havia uma menina, pequena, talvez uns 7 ou 8 anos, sentada no chão, os joelhos abraçados, o rosto escondido. Ela usava uma camisola de hospital, mas não tinha o bracelete de identificação no pulso. Meu coração deu um salto, não de medo, mas de surpresa. Uma criança sozinha, a essa hora da noite, em uma área restrita? Isso era um problema real, do tipo que eu sabia como resolver. Aproximei-me dela com cautela, tentando não assustá-la. Ei, mocinha! Minha voz soou um pouco mais alta do que eu esperava no silêncio. O que você está fazendo aqui fora? Já está muito tarde. A menina não se moveu. Permaneceu encolhida, uma pequena pilha de solidão. Senti uma pontada de preocupação. Talvez estivesse perdida, talvez tivesse fugido do quarto. Qual o seu nome? Você sabe onde é o seu quarto? Perguntei, abaixando-me um pouco para tentar ver seu rosto. Eu sou o Carlos, o segurança. Posso te ajudar a encontrar seus pais ou as enfermeiras? Lentamente, a menina ergueu a cabeça. Seus olhos eram grandes, de um castanho tão escuro que pareciam absorver a pouca luz do corredor. Não havia medo neles, nem pânico, apenas uma estranha melancolia. E um brilho, quase imperceptível, que me causou um arrepio. Eu estou esperando, ela disse, a voz tão suave que mal pude ouvi-la. Esperando por quem? Perguntei, sentindo um desconforto crescente. Algo na sua quietude, na sua resposta enigmática, não parecia certo. Por ele, ela murmurou, e com um movimento lento, levantou uma mãozinha pálida e apontou para a parede oposta, onde não havia nada além da superfície lisa e branca. Meus olhos seguiram a direção de seu dedo, varrendo a parede oposta. O que ela via? Um reflexo? A luz do aquário criava sombras estranhas, mas nada que pudesse ser confundido com uma pessoa. Não tem ninguém ali, mocinha, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. Vamos, levanta. Eu vou te levar de volta para o seu quarto. Deve ter alguém preocupado com você. Estendi minha mão para ela e foi nesse momento que o ar ficou pesado. Não foi um arrepio de vento frio. Foi uma sensação de opressão, como se o oxigênio tivesse sido sugado do corredor. O som do bip do aparelho médico, que antes era uma constante reconfortante, de repente pareceu alto demais, frenético. A menina, que ainda estava sentada no chão, olhou para mim. Seus olhos escuros pareciam maiores agora, e a melancolia que eu vira antes se transformou em algo diferente, algo mais antigo, algo que não deveria estar em uma criança. Ele não gosta de ser apontado, ela sussurrou, e então, um sorriso. Mas não era um sorriso infantil. Era a curva dos lábios de alguém que sabia um segredo terrível, que se divertia com o desespero alheio. Aquele sorriso foi a coisa mais assustadora que eu já vi. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para que minha mente cética pudesse processar. Enquanto eu a observava, os contornos de seu corpo começaram a tremer, como uma imagem de televisão com defeito. O brilho em seus olhos se intensificou, quase dolorosamente, e a pele de seu rosto e mãos pareceu se desfazer em uma névoa, como se fosse fumaça levada por uma brisa. Minha mão, que eu ainda mantinha estendida, caiu. Eu assisti, completamente paralisado, a garota se desintegrar. Em um piscar de olhos, ela se dissolveu no ar rarefeito, sem deixar rastro. A camisola, os sapatos, o bracelete, nada. Ela simplesmente não existia mais. O silêncio voltou, mais absoluto do que antes. Eu estava sozinho, completamente sozinho no corredor da pediatria, com a minha mão ainda estendida no vazio. Meus joelhos tremeram e eu tive que me apoiar na parede para não cair. O cheiro de desinfetante não era mais reconfortante, era apenas químico. E a calma, o silêncio, se transformaram em um grito mudo dentro da minha cabeça.
Não é real. Isso não pode ser real. Eu corri. Não me lembro de ter apertado o botão do elevador. Eu só me lembro de estar de pé no saguão principal, ofegando. João me olhou, alarmado. O que aconteceu, moleque? Você viu um fantasma? Eu não conseguia responder. Eu só balançava a cabeça, desesperadamente. Eu não queria que ele estivesse certo. Mas meu ceticismo, a rocha sobre a qual eu havia construído minha vida, tinha acabado de se desintegrar como a garota. Ainda ofegante, ignorei a pergunta de João. Minha mente estava correndo, procurando uma explicação. Uma alucinação? Uma ilusão de ótica? Eu precisava de provas. A sala de segurança. Agora. Eu preciso ver as filmagens do quarto andar. Eu disse, minha voz ainda trêmula. João, vendo a seriedade em meu rosto, não questionou. Ele me seguiu até a pequena sala de monitoramento, onde uma parede inteira era coberta por dezenas de telas, cada uma mostrando um ângulo diferente do hospital. Com as mãos tremendo, rolei o mouse e selecionei a câmera do corredor da pediatria. A filmagem começou a rodar em câmera lenta. Ali estava eu, andando, fazendo minha ronda de rotina. Eu podia ver meu corpo, minhas ações, cada passo que eu dava. A imagem estava limpa, nítida, sem fantasmas ou glitches. Vê? A luz não. Está piscando, João comentou. Silêncio, eu murmurei, com os olhos fixos na tela. Cheguei ao ponto onde a vi. Na filmagem, eu parava no meio do corredor. Minhas mãos estavam nos bolsos, mas eu as tirei. Eu me abaixei um pouco, como se estivesse falando com alguém. Eu estendi a mão. Minha mão pairou no ar por um momento. No vazio, meu corpo enrijeceu, meus olhos arregalaram e minha mão caiu. Na tela, eu estava completamente sozinho. Não havia nenhuma menina, nenhuma criança, nenhuma pilha de solidão. Nada. Eu estava falando com o ar. Estava estendendo a mão para o nada. Onde ela está? Eu perguntei, a voz soando como um sussurro de desespero. A menina, ela não aparece na câmera. João, que estava assistindo comigo, se inclinou e observou a tela com atenção. Carlos, não tem ninguém aí. O tempo todo você estava sozinho. Senti um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Eu não estava alucinando. Eu podia ver o que eu vi, podia sentir o que senti. O cheiro de desinfetante, o peso no ar, o sorriso de terror. Tudo era real. Não pode ser, não pode ser. Eu repetia, as palavras se embolando na minha boca. Minha mente racional estava em pânico, procurando uma falha no sistema, uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Então, algo mais chamou minha atenção. Em uma das telas, de um ângulo diferente, mostrando o mesmo corredor, vi a figura de uma enfermeira em pé, na entrada de um quarto, olhando diretamente para mim. Uma enfermeira que eu não reconhecia. Ela estava me observando, mas a imagem era tão pequena que eu mal podia distinguir o rosto. João, dá um zoom naquela enfermeira ali. Eu ordenei, apontando para a tela. Quero ver quem é. João fez o que pedi, e a imagem ampliada apareceu na tela principal. O rosto da mulher se tornou nítido, e com a nitidez veio a confirmação do meu pesadelo. O rosto estava pálido e cansado, e seus olhos me fitavam com uma tristeza profunda. Eu a conhecia. É a Dona Elisa, João murmurou. Eu sei quem é. Ela morreu ano passado. A vi no obituário do jornal do hospital. Ela foi atropelada na frente do hospital, tentando salvar uma criança. O rosto da enfermeira fantasma se tornou nítido na tela, seus olhos tristes e seu semblante cansado. A cena que vi no monitor era de mim, de pé, sozinho, olhando para o nada, e, no canto, a enfermeira falecida me encarava. Meus joelhos tremeram e tive que me apoiar na mesa, para não cair. O cheiro de desinfetante se tornou sufocante e o grito mudo dentro da minha cabeça se tornou insuportável. Minha visão de mundo, construída sobre o que podia ser provado, se desfez em pó. Aquele que tanto desdenhou das histórias de fantasmas e assombrações, agora era parte de uma. O silêncio na sala de segurança era tão pesado que eu podia quase tocá-lo.
João me olhava com uma mistura de pena e de eu te avisei. Eu, o cético, o homem da lógica, estava ali, desmoronando diante de um monitor. Meu mundo, até então tão seguro e previsível, tinha sido virado de cabeça para baixo. A voz de João finalmente quebrou o feitiço. Carlos. Ela não é a única. Dona Elisa sempre foi uma presença aqui. Era a enfermeira mais dedicada que já tivemos. Dizia que o hospital era a casa dela e que as crianças eram a família. Não a família que se tem com sangue, mas a que se constrói com amor e cuidado. As palavras dele não me trouxeram conforto. Apenas a certeza de que eu estava louco, ou que o mundo era mais louco do que eu poderia imaginar. A menina, eu murmurei, a voz rouca. Quem era ela? Ninguém sabe, disse João com um suspiro. Ou melhor, alguns dizem que ela era o motivo do atropelamento da Dona Elisa. Uma menina se soltou da mão da mãe e correu para o meio da rua. Dona Elisa a viu, correu para salvá-la, mas não conseguiu. A menina sumiu. Dizem que desde então, a enfermeira falecida tenta reencontrar a criança para levá-la de volta, mas a menina foge. Meu estômago se contorceu. O sorriso da garota, a melancolia, o jeito de fantasma que ela tinha, fazia sentido. Ela não queria ser encontrada, eu disse em voz alta. Eu me aproximei para ajudá-la, mas talvez ela não quisesse ajuda, Carlos. João me interrompeu. Talvez quisesse ficar onde está, ou talvez estivesse com medo da Dona Elisa. A verdade me atingiu como um soco. A garota me usou como uma espécie de escudo ou distração. Ela me fez de bobo. O que eu vi não foi uma alucinação, foi a manifestação de um drama que se repetia toda noite no hospital. Uma dança trágica entre o fantasma de uma enfermeira dedicada e o de uma criança perdida. O que eu faço agora? Eu perguntei, sentindo as lágrimas nos olhos. Como eu continuo? João colocou a mão no meu ombro. Você não vai esquecer, e nem vai querer. Agora você sabe que a vida não se resume ao que se pode ver e tocar. Existem coisas que o coração, a alma e a fé veem. A sua missão, Carlos, é se tornar um guardião, não um cético. Eu não voltei para a minha ronda naquela noite. Fiquei na sala de segurança, bebendo um café forte e olhando para as telas. Minha vida havia mudado. Eu não era mais o homem que eu era. O medo se transformou em respeito, a descrença em curiosidade. Eu aprendi que o maior terror não é o que se esconde na escuridão, mas o que se recusa a ser visto.